Seja muito bem-vindo ao canal Momento com Deus. Aqui você encontra palavras de fé, reflexão e inspiração para fortalecer sua caminhada espiritual. Se você busca um momento de paz e conexão com Deus, este é o lugar certo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos nessa jornada de fé. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, situações que desafiam a lógica humana, eventos que nos pegam de surpresa. Muitos atribuem essas ocorrências à sorte, ao acaso ou a coincidências fortuitas. Mas será que tudo o que vivemos pode ser reduzido a meros acidentes cósmicos? A ideia de sorte é sedutora porque oferece uma explicação simples para os acontecimentos complexos que vivenciamos. Ela permite que encontremos um tipo de conforto temporário, como se as coisas boas e ruins que nos acontecem fossem obra do destino, algo fora de nosso controle. No entanto, ao olharmos mais de perto para as situações da vida, percebemos que há uma ordem subjacente, uma linha invisível que conecta eventos aparentemente desconexos. Esse fio condutor é algo que transcende a lógica humana e vai além da probabilidade estatística. Não é sorte nem acaso, é Deus que sempre esteve presente em cada detalhe. O conceito de sorte muitas vezes vem de nossa incapacidade de compreender o plano maior. Nós, como seres humanos, tendemos a nos focar nos detalhes imediatos e não enxergamos o quadro completo. Por exemplo, imagine uma pessoa que chega atrasada a um compromisso importante por causa de um engarrafamento. Ela pode pensar que teve azar. No entanto, talvez esse atraso a tenha protegido de um acidente que poderia ocorrer no caminho. Nessa perspectiva, o que parece azar pode, na verdade, ser uma ação divina. A Bíblia está repleta de exemplos em que o plano de Deus se revela através do que, à primeira vista, parece ser uma coincidência. Tome como exemplo a história de José do Egito. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Enfrentou anos de sofrimento e parecia ser uma vítima da crueldade e do acaso. Mas com o passar do tempo ficou claro que tudo fazia parte de um plano maior. José foi colocado numa posição de poder onde pôde salvar sua família e seu povo. Não foi sorte nem acaso. Foi Deus agindo de maneira imperceptível para transformar o mal em bem. Quando acreditamos que a sorte ou o acaso regem nossas vidas, acabamos minimizando o papel de Deus como o autor soberano de nossa história. Vemos as coisas de forma fragmentada, sem reconhecer que há uma mão invisível orquestrando cada detalhe. A sorte pode ser atraente porque parece nos isentar da responsabilidade de entender os propósitos de Deus. Mas essa compreensão superficial da vida nos afasta da verdade profunda. Sempre foi Deus. O pensamento de que tudo está sob o controle divino traz um novo nível de paz e confiança. Se acreditarmos que nada acontece por acaso, podemos relaxar em meio às dificuldades, sabendo que Deus está no controle. Isso não significa que nossa vida será fácil ou que não enfrentaremos desafios, mas significa que mesmo os obstáculos têm um propósito. Cada situação, boa ou ruim, é parte do plano de Deus para nos moldar e nos conduzir ao nosso destino. Ao refletirmos sobre o papel de Deus em nossas vidas, podemos começar a ver a sorte como uma ilusão. O que chamamos de sorte é, na verdade, a manifestação de um plano divino que está além de nossa compreensão. Quando aceitamos essa verdade, começamos a viver com um senso de propósito e clareza. Sabemos que nada é por acaso, que não estamos sozinhos e que, em última análise, sempre foi Deus cuidando de nós. Quando falamos da providência divina, falamos de uma ação contínua de Deus em todos os aspectos da criação. Diferente da sorte, que é aleatória e sem propósito, a providência de Deus é intencional, direcionada e minuciosamente orquestrada. A questão não é se Deus está agindo em nossas vidas, mas se estamos atentos o suficiente para perceber a sua mão em tudo o que nos acontece. Desde os detalhes mais simples, como o nascer do sol a cada manhã, até os momentos mais complexos, como a escolha de uma carreira ou um relacionamento significativo, Deus está presente. Ele não age apenas nas grandes coisas, mas também nas pequenas. A Bíblia nos lembra de que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Lucas 12, 7. O que significa que não há detalhe pequeno demais para escapar à atenção divina. Mas por que então muitas vezes não percebemos essa providência?
Talvez porque estamos acostumados a atribuir certos acontecimentos à nossa própria capacidade, esquecendo-nos de que tudo o que temos e tudo o que somos é fruto da graça de Deus. Podemos trabalhar arduamente, planejar meticulosamente e ainda assim encontrar obstáculos que nos fazem questionar se estamos realmente no controle de nossas vidas. A providência de Deus, no entanto, não é algo que nos tira a responsabilidade. Pelo contrário, ela nos chama a cooperar com o plano divino, agindo com sabedoria e discernimento. Há uma frase famosa que diz: "Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você." Essa frase captura a tensão entre a nossa ação e a ação de Deus. Não estamos passivos esperando que Deus faça tudo por nós, mas também não somos autossuficientes. Dependemos dele em tudo, mas somos chamados a agir com diligência e fé. Um exemplo bíblico claro da providência divina é a história de Moisés. Quando bebê, ele foi colocado num cesto no rio Nilo para ser salvo da morte. Poderíamos olhar para essa situação e ver apenas sorte ou acaso, ao considerarmos o fato de que a filha do faraó o encontrou. Mas na verdade foi a providência de Deus, preparando Moisés para liderar o povo de Israel muitos anos depois. O que parecia ser uma série de eventos fortuitos era, na verdade, Deus agindo de maneira meticulosa. Outro aspecto da providência divina é que ela nem sempre segue o caminho que esperamos. Muitas vezes nos encontramos em situações desafiadoras, onde tudo parece estar fora de controle. Nessas horas é fácil duvidar de que Deus esteja presente ou agindo. Mas é justamente nesses momentos que Ele está trabalhando de maneira mais profunda. As dificuldades que enfrentamos, as portas que se fecham, as frustrações que nos cercam, tudo isso faz parte de um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Deus vê o quadro completo, enquanto nós, com nossa visão limitada, podemos apenas enxergar o presente. Deus está olhando para o futuro, alinhando eventos que no momento podem parecer sem sentido. A providência divina é, em última análise, uma questão de fé. Precisamos confiar que, mesmo quando não entendemos o porquê de algo estar acontecendo, Deus sabe o que está fazendo. Um dos mistérios que permeiam a fé é a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Como podemos acreditar que Deus está no controle de tudo e, ao mesmo tempo, que temos a liberdade de tomar decisões? Essa tensão entre o plano divino e a nossa capacidade de escolha é algo que, ao longo dos séculos, tem desafiado teólogos, filósofos e crentes. Deus nos deu o livre-arbítrio, o que significa que temos a capacidade de tomar decisões que afetam nossas vidas e o mundo ao nosso redor. No entanto, a soberania de Deus significa que, independentemente das nossas escolhas, Ele está sempre no controle final. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas, na verdade, essas duas realidades coexistem harmoniosamente. A forma como entendemos essa relação entre livre-arbítrio e soberania divina tem um impacto profundo em como vivemos nossas vidas. Se acreditarmos que nossas escolhas são a única coisa que importa, podemos cair no erro de pensar que somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Por outro lado, se acreditarmos que tudo já está predeterminado e que nossas ações não têm consequências, podemos cair na apatia ou no fatalismo. O equilíbrio está em reconhecer que nossas escolhas têm importância, mas que ao final é Deus quem guia o curso de nossa vida. Quando tomamos decisões alinhadas à vontade de Deus, estamos cooperando com o seu plano. Isso não significa que nunca cometeremos erros, mas significa que, mesmo quando erramos, Deus pode redimir esses erros e usá-los para o bem. A história de Davi e Batseba é um exemplo disso. Davi fez uma escolha errada ao se envolver com Batseba, mas Deus transformou essa situação de pecado e tragédia em algo redentor, pois Salomão, filho de Davi e Batseba, tornou-se um dos maiores reis de Israel. A chave para navegar essa tensão entre livre-arbítrio e a vontade de Deus está na oração e na busca por discernimento. Quando oramos, estamos convidando Deus a guiar nossas escolhas, reconhecendo que não temos todas as respostas. A oração nos ajuda a alinhar nossas vontades à vontade de Deus. E ao fazermos isso, encontramos paz, mesmo nas decisões mais difíceis. Saber que Deus está no controle nos dá a confiança de que, mesmo que nossas escolhas não sejam perfeitas, Ele sempre pode nos conduzir de volta ao caminho certo.
Ao refletir sobre isso, percebemos que não é sorte nem acaso que determinam o rumo de nossas vidas. Deus nos dá a liberdade para escolher, mas Ele também nos guia e corrige nosso caminho quando necessário. Ele sempre esteve presente, mesmo nos momentos em que tomamos decisões erradas, e está sempre disposto a nos redimir e transformar nossas falhas em oportunidades de crescimento. Um dos maiores desafios para a fé de qualquer pessoa é o período de espera. Aqueles momentos em que oramos, buscamos a Deus, mas não vemos resposta imediata. É nessas horas que muitas vezes pensamos que Deus está distante, que Ele não está ouvindo ou que simplesmente se esqueceu de nós. No entanto, é precisamente nesses momentos de silêncio que Deus está mais ativo, trabalhando nos bastidores de nossas vidas. Os tempos de espera nos ensinam lições valiosas. Eles nos mostram a importância da paciência, da perseverança e, acima de tudo, da confiança em Deus. Muitas vezes achamos que o silêncio de Deus significa ausência, mas na realidade Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. É como a gestação de uma nova vida. Há meses de preparação silenciosa antes que o bebê finalmente nasça. Assim também Deus usa os tempos de espera para nos preparar para o que está por vir. O rei Davi passou anos fugindo de Saul, antes de se tornar o rei de Israel. Durante esse tempo, ele poderia ter questionado se Deus realmente o havia escolhido. No entanto, foi nesse período que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. O mesmo pode ser dito de muitos outros personagens bíblicos. José teve que esperar anos na prisão antes de ser elevado à posição de governante no Egito. Abraão esperou décadas para ver a promessa de um filho ser cumprida. Esses períodos de espera não foram por acaso. Eles foram parte do plano de Deus para moldar o caráter dessas pessoas e prepará-las para a missão que Ele tinha para elas. Às vezes, o silêncio de Deus não é uma negação, mas uma pausa para nos preparar. A espera nos ensina a confiar em Deus. Mesmo quando não vemos evidências imediatas de sua ação, ela nos ensina a soltar o controle, a reconhecer que, por mais que queiramos apressar o processo, há um tempo perfeito para todas as coisas. Esse tempo não é determinado por sorte ou acaso, mas pelo amor e sabedoria de Deus. A espera também nos ensina a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Quando as coisas acontecem no nosso tempo, facilmente acreditamos que foi nossa capacidade ou esforço que trouxe o resultado. Mas quando temos que esperar, somos forçados a reconhecer que no final das contas é Deus quem está no controle. A espera nos humilha e nos coloca numa posição de dependência total de Deus. Olhando para trás, muitas vezes podemos ver com mais clareza como Deus agiu em nossas vidas. Eventos que no momento pareciam sem sentido ou injustos, de repente ganham um novo significado. Percebemos que aquilo que chamamos de azar era na verdade uma intervenção divina. Aqueles momentos de sofrimento e dificuldade foram os que mais nos aproximaram de Deus e nos moldaram para o que estava por vir. Um exemplo disso pode ser visto na vida de Jó. Ele passou por uma série de tragédias que poderiam facilmente ser vistas como azar ou acaso. No entanto, ao final de sua história, vemos que Deus estava presente em cada momento, usando o sofrimento de Jó para revelar sua glória e restaurá-lo de maneira grandiosa. Jó não entendia o propósito de suas provações enquanto as vivia, mas ao final ele pôde ver que Deus estava no controle o tempo todo. O mesmo acontece conosco. À medida que amadurecemos na fé, começamos a ver os sinais de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. O que parecia ser coincidência, azar ou sorte revela-se como a mão de Deus, guiando-nos, protegendo-nos e nos moldando. Começamos a entender que não há acidente ou acaso na economia divina. Tudo tem um propósito, mesmo quando não entendemos imediatamente. Reconhecer a mão de Deus em tudo não significa que a vida será fácil. Haverá momentos de dor, confusão e frustração, mas ao invés de culpar o acaso ou a sorte, podemos descansar na confiança de que Deus está no controle. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só vemos uma parte. E, quando finalmente entendemos isso, somos capazes de viver com uma paz que transcende as circunstâncias, sabendo que sempre foi Deus, em cada detalhe,